Inversão de valores, circunstâncias erradas. Tantas e tantas coisas têm acontecido que parece que o mundo está de ponta cabeça. É isso que nós vamos ver hoje em mais um Caminhando com Jesus. Seja bem-vindo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Como você está? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua família? É mais um privilégio, um prazer estar aqui com você novamente, podendo trazer uma palavra ao teu coração, podendo repartir aquilo que Deus tem colocado no meu coração e falado comigo. E eu espero que essa palavra, que não é minha, que é a palavra de Deus, fale também ao teu coração. Nessa semana nós tivemos algumas surpresas, né? E nós olhamos as circunstâncias do nosso dia a dia, essas surpresas que chegam na nossa vida, através de notícias, através desse caos que está o mundo com essa pandemia. Parece que a gente pensa, pode piorar? E as coisas pioram. Notícias de política, notícias sobre o Brasil, sobre a situação mundial, sobre o caos que o mundo está vivendo. E muitas vezes nós parece que titubeamos e queremos agir com a nossa própria razão, queremos ser juízes de situações que não cabe a nós julgarmos. E a indignação e as circunstâncias nos levam a refletir de forma errada, às vezes. Passamos a olhar e julgar as coisas e querer ser juiz e até ser juiz de Deus, perguntando: Senhor, onde o Senhor está? O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo, Senhor? Será que as minhas orações, será que a mensagem ao qual nós temos trazido, que é a mensagem de paz, de amor e de esperança em Jesus Cristo, não tem feito efeito em vidas? E nós paramos e olhamos para esses dilemas do coração, nós paramos e olhamos para os dilemas das crises que o nosso coração muitas vezes elas refletem e elas olham, nós olhamos para nós mesmos, olhamos as circunstâncias e parece que há uma inversão de valores total hoje no planeta Terra, no mundo, na sociedade, na família. Aquilo que muitas vezes nós achamos que era certo, hoje em dia se tornou errado. Aquilo que nós achamos que estamos olhando e fazendo, e nós acreditamos na família, acreditamos na palavra de Deus, mas tudo parece que se volta contra nós. Olhamos para a sociedade aí fora, os valores invertidos totais. Hoje pessoas vêm até o YouTube, as plataformas digitais, falam o que querem, trazem ideias errôneas, ideias contra a palavra de Deus. E essa ótica terrena, essa ótica mundana, diabólica, é aplaudida por muitos. E nós olhamos essas situações e causam revolta no nosso coração, causam indignação. Nós olhamos para a justiça do nosso país e nós olhamos e vemos conclusões totalmente errôneas. Aquilo que é errado hoje em dia está parecendo ser certo. E as pessoas que agiram ao nosso crivo, aos nossos olhos, e a justiça e as leis que agiram de forma certa, estão se tornando pessoas erradas. E nós olhamos esse caos e nós nos perguntamos, né, Senhor, de onde procede esse sentimento? Por que nós sentimos isso no nosso coração? De onde está surgindo isso, essa indignação toda? E é engraçado que nessa semana, né, como eu disse para vocês, essas questões, essas circunstâncias vieram à tona de uma forma muito, muito forte. E graças a Deus,
o Espírito Santo de Deus usou tremendamente a vida do pastor Ricardo, que colocou no grupo pastoral: meus irmãos, não fiquem indignados, reflitam no Salmo 73. E é isso que eu quero trazer nesse dia para você, nessa reflexão sobre o Salmo 73, e olhar para dentro do nosso coração, porque essas mazelas, esses juízos errados, essas óticas diferentes vêm do nosso coração, e o nosso coração é corrupto, o nosso coração é carnal. Mas glória a Deus pela palavra do Senhor, glória a Deus, porque nós não somos os únicos que sentimos isso. E ao me deparar com o Salmo 73, nós olhamos para a vida desse escritor, desse autor que escreveu esse salmo, que é Asaf. Asaf era um músico. Asaf foi escolhido por Davi para ministrar os cânticos, e ele era um compositor também. Ele, não só era só um instrumentista que executava seu instrumento, ele também escrevia, tanto que ele escreveu esses salmos. Ele era um profeta que trazia palavras do Senhor na casa do Senhor. Ele e a família dele foram separados para dirigir a casa do Senhor, dirigir os cânticos, o louvor e a adoração. E esse Salmo 73, esse salmo, que é o Salmo de Asaf, que era o líder dos levitas, começa com essas conclusões que muitas vezes erroneamente o nosso coração mostra. E nós vamos olhar para o Salmo 73 e ver o que Asaf nos traz de ensinamento que são atuais para os nossos dias, e ver que o coração do homem continua a mesma coisa, querendo julgar, querendo trazer juízo, querendo muitas vezes agir como juiz de circunstâncias. E nós paramos e perguntamos: Deus, cadê o Senhor? Deus, cadê a sua justiça? E nós olhamos para esse Salmo 73 e nos diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Deus é bom, glória a Deus. Aí ele continua dizendo no verso 2: quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés, quer dizer, quase eu escorreguei na minha caminhada, faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Preste atenção, siga aí comigo a leitura desse salmo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele olhava para ele, para o coração dele, e falava assim: puxa, eu dou duro danado, eu acordo cedo, eu ralo, eu faço tudo que é certo, eu ando na direção de Deus, e de repente eu sou possuído de inveja. O Asaf está falando aqui, isso é desgosto. Ele tinha esse desejo pela prosperidade alheia. Ele olhava para o ímpio, para o caminho do ímpio, e estava dizendo: poxa, para ele dá tudo certo, para ele vai tudo bem. E olha o que ele continua dizendo no verso 4, diz assim: para eles não há preocupações. Olha a visão que Asaf está tendo, e a visão que muitas vezes eu e você temos também. Nós olhamos daqui para lá, daqui de dentro do meu coração, com a minha ótica, com o meu pensamento, com o meu coração para fora, e eu olho e falo assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, que significa bronzeado, eles já nascem bronzeados. Olha aí, eles têm um tempo de gozo e regozijo na presença aí do sol, e aí a sua pele, a sua cútis fica maravilhosa, bronzeada. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e violência que os envolve como um manto. Quer dizer, eles andam tão arrogantes que eles colocam esses colares aparecendo, com os narizes empinados, para mostrar a prosperidade deles.
né? E a violência os envolve como manto. Quer dizer, eles têm ali a violência, a força do seu braço, a força da sua caneta, a força daquilo que eu quero que aconteça do meu jeito. Parece que uma canetada, parece que ali um negócio aqui, uma corrupção ali, eles prosperam. E Asaf está tendo essa visão. Fala, olha, a violência os envolve como manto. Os olhos, verso 7, os olhos saltam-se da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. Quer dizer, estão sempre alimentados, estão nos seus belos prazeres, tem tudo do bom e do melhor. Motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Isso é, a sua boca é um esgoto aberto. Falam palavrão, falam o que querem, despejam impureza do seu coração. A boca deles falam o que eles querem e nada de mal lhes acontece. Contra os céus desadam a boca, e a sua língua percorre a terra. Quer dizer, falam mal de Deus, falam mal contra os céus, blasfemam, eles amaldiçoam Deus, eles amaldiçoam o povo de Deus, eles não estão nem aí para as coisas dos céus, não tem temor nenhum. Verso 10: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Olha só, meus irmãos, olha essa inversão dos valores, a loucura, que todo o povo que os seguem os aplaudem. E diz: é verdade, Deus não está nem aí, Deus não existe. Se Deus existisse, Ele já teria vindo e tomado uma atitude. Como pode o perverso fazer tanta coisa, blasfemar tanto? E a gente que é crente, a gente que paga um preço de oração, de jejum, parece que nada acontece. Quanto mais a gente está buscando a Deus, as coisas parecem que estão piorando mais. Olha o sentimento de Asaf e olha muitas vezes o sentimento de indignação do nosso coração. Preste atenção. Veja se muitas vezes esse sentimento não brota do meu e do seu coração. Verso 12: eis que são estes os ímpios, e que sempre tranquilos. Quer dizer, eles zombam de Deus. E o contraste disso aqui tudo é, eles sempre zombam, parece que nada acontece para eles. E aumentam suas riquezas. Olha só, eles são ímpios e sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Asaf está tendo uma visão aqui, uma ótica totalmente terrena das coisas. Verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. Verso 14: pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. O foco dele está totalmente errado aqui. Ele olha para o ímpio e ele fala assim: olha, eles são sempre tranquilos, eles aumentam as suas riquezas. Eu, por exemplo, o Asaf está dizendo, eu me guardei irrepreensível, sabe, eu me conservei puro de coração, eu tenho buscado o Senhor, eu lavei as mãos na inocência. Agora, o verso 14 diz: pois de contínuo sou afligido a cada manhã e castigado. Quer dizer, Asaf está se sentindo solitário, sozinho, fala: Deus, eu estou sozinho nesse mundo, a impiedade está tomando conta de tudo, o perverso está prosperando, eu faço tudo certinho, e parece que quanto mais eu busco a Deus, as coisas pioram para mim. Senhor, onde está o Senhor? Olha o foco que Asaf está tendo, e o foco que Asaf está tendo
muitas vezes é o foco que surge no meu coração e no seu coração. É engraçado que isso vem de dentro, tá, meus irmãos? Ele está olhando do lado de fora, mas está surgindo esses pensamentos e essas conclusões dentro do seu coração. Asaf está olhando para fora, mas as conclusões vêm vindo de dentro. E o diabo, e nisso tudo, vai trabalhando, vai alimentando. Você tem razão, é isso mesmo, olha aí, vale a pena servir a Deus? Né? Verso 15 diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Eu nem ouso falar isso. Eu nem ouso, porque eu tenho temor de falar um negócio desse, que eu possa estragar a minha posteridade, eu posso estragar a geração dos meus filhos. É engraçado que, como Asaf está nos dizendo aqui, né, e como nós olhamos para esse salmo e começamos a falar: puxa vida, olha isso, realmente, o que é isso? O que é isso? Puxa, ele teve essa visão naquela época, naquele tempo, e parece tão atual nos nossos dias. Mas olha a partir do verso 16, ele passa a olhar de fora para fora, e ele começa a olhar para dentro. Ele começa a olhar para dentro do seu próprio coração. Verso 16 diz assim: em só refletir, quer dizer, só de eu pensar para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Opa. Olha o que Asaf está dizendo, olha só, eu parei para pensar e vi que era uma tarefa difícil, até que eu fui no santuário de Deus, eu atinei, quer dizer, eu compreendi o final deles. Esse santuário de Deus aqui, meus irmãos, que está no verso 17, não é só o santuário físico que a palavra está tentando dizer, é a presença de Deus. Asaf está falando assim: olha, enquanto eu tive com a minha ótica olhando para fora, enquanto que eu tive com a minha ótica aqui horizontal e olhando para as circunstâncias desse mundo, desse caos, dos ímpios, da prosperidade deles, enquanto eu estou vendo tanta injustiça ser feita, e parece que nada acontece, e eu passo a julgar Deus e falar assim: cadê, Senhor? Cadê a sua justiça, Senhor? Cadê? Até quando, Senhor? De repente Asaf para e fala: oxa, eu comecei a pensar, eu comecei a refletir, isso aí é uma coisa difícil para mim. E aí ele vai para o santuário, ele vai para a presença de Deus, ele vai até o santuário celeste, ele eleva o seu coração para a presença de Deus, ele eleva o seu pensamento na presença do Senhor, e ele atina, isso é, ele compreende, eu atinei com o fim deles. Asaf parou e pensou: qual que vai ser o fim do ímpio, daqueles que não têm temor a Deus, daqueles que estão fazendo tudo para o seu bel prazer, para a sua prosperidade aqui terrena, aqueles que querem fazer as coisas tudo por debaixo do pano, com corrupção, que fazem e acontece. Asaf olha e fala assim: qual que é o fim deles e qual que é o meu fim? Preste atenção. Verso 18 diz assim: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Tu, Deus certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Verso 19: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor ao despertar desprezará a imagem deles. Esse desatento, sabe quando você acorda cansado, desesperado, com aquele sonho que é ruim, você fala: meu Deus do céu, ainda bem que era um sonho. Quando eles acordarem, eles vão descobrir que não é um sonho, eles vão descobrir que Deus está olhando todas as coisas,
Deus está vendo todas as coisas. Deus está olhando, está vendo. E o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando, verso 21, quando o coração se me amargurou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Ele tem uma autoanálise. Asaf olha para dentro do seu coração, ele acorda, ele vê o seu próprio coração, ele fala: puxa vida, o meu coração estava amargurado, amargoso. O meu coração, as minhas entranhas, quer dizer, ali, todo o meu sistema digestivo estava ali se condoendo, se retorcendo, trazendo males para o meu próprio corpo físico. E eu estava embrutecido e ignorante, eu não tinha conhecimento, porque eu tirei o foco de quem que eu tenho que ver. Eu tenho que olhar para o Altíssimo, eu tenho que olhar para o santuário de Deus, eu tenho que olhar para a presença de Deus, e saber que o mundo jaz do maligno. Eu era como um irracional à tua presença. Todavia, verso 23, todavia, estou sempre contigo. E olha o que Deus diz para mim e diz para você hoje: tu, Senhor, me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais eu tenho, eu no céu? Não há outro em que eu me compraza aqui na terra. Verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Asaf passa a compreender a graça de Deus. Asaf para e olha o fim dos ímpios, e olha o fim dele, e ele olha e ele fala: olha, tu me seguras pela mão. Quando você está em aflição, quem que você acha que socorre? É sua conta bancária? Quando você está num leito de hospital, mesmo ali, você vendo, sofrendo de severas coisas no seu corpo, às vezes você fica pensando essas coisas e você fica somatizando coisas erradas. E o Asaf olha para ele mesmo, o coração deles, e ele descobre que é tu que me seguras pela mão, é o Senhor que te segura pela mão, é o Senhor que me guias no conselho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz, ilumina as trevas. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza, que isso que eu tenho prazer na terra. Não tem mais nada aqui na terra que te dê prazer. Você que descobre Deus, você que tem um encontro com Jesus, você que é batizado no Espírito Santo, você que busca a presença de Deus, o que mais você quer? O que mais vai preencher o teu coração aqui na terra? Bens, dinheiro, fama, sucesso. Esses homens não têm esperança, meus irmãos. Estão roubando, fazendo a infelicidade de muito, passando em cima de muito, matando muitas pessoas para o seu bel prazer. Mas o Senhor está vendo todas as coisas. Ele é o juiz. Não queira se colocar como juiz de Deus, nem eu, nem você, e nem o próprio Asaf. Quando ele entra na presença de Deus, ele vê todas essas coisas. Ele olha para ele mesmo, e ele fala assim no verso 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Calma, existe um ditado popular que diz: calma, a tua batata está assando. Calma, meus irmãos, calma, nós temos que ter misericórdia, orar, tentar resgatar alguns. É engraçado que essa semana eu recebi a ligação
E de uma pessoa que falou: eu estou com o saco cheio, olha isso aqui. Eu falei: para de olhar, muda o foco, muda a visão. A esperança, no nome de Jesus, a esperança. Esqueça que nós já estamos vivendo o Apocalipse. O Apocalipse não vai chegar. Você está achando que vai chegar o Apocalipse? Não, nós já estamos vivendo nele. Muda o foco. Para de ser juiz. Para de querer ser o bonzão. Deixa, vamos orar. Nossa missão é orar. Nada tem nos faltado, meus irmãos. Nada tem nos faltado. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Verso 28. Quanto a mim, Asaf está dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. É Ele quem segura, é Ele que te pega na mão, é Ele quem te guia, é Ele quem é o teu conselho, é Ele. Nós não podemos ficar nessa luta, nessa guerrinha de justos e ímpios. Quem vai ganhar? Um puxa daqui, o outro empurra dali. Quem que é? Quem? Não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser juízes dessas circunstâncias. Mas nós temos sede de justiça? Sim, nós temos. Mas sabemos que o mundo jaz do maligno, vai de mal a pior. Mas Deus tem nos segurado, sustentado pela sua mão. Deus tem nos guiado com o seu conselho. Olha, essa palavra não é minha, não é do pastor Gibo. Esse é o Salmo 73, o Salmo desse nosso irmão Asaf, que sofreu essas mesmas indignações que nós estamos sofrendo hoje. E deixou esse conselho maravilhoso. E que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração, ao meu coração, nesse dia. Meus irmãos, como é boa a palavra de Deus. Ela nos faz cair na real novamente. Ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos e falar: puxa vida, me perdoa, Deus. Me perdoa por ter sido juiz de circunstâncias. Sabe, meus irmãos, às vezes nós sofremos muitas e muitas injustiças na nossa vida. E a nossa vontade é querer usar o nosso braço forte, é querer usar a nossa força, a nossa influência, é querer muitas vezes partir para algo, para circunstâncias que vão fazer justiça. É a nossa índole, é o nosso caráter muitas vezes que agir dessa forma. Mas é a melhor coisa que tem, por conselho próprio, que eu já passei por isso, eu posso falar para vocês: coloque na presença e na mão do justo juiz, o Senhor. Ponha na mão de Jesus. Entregue essa indignação diante do Espírito Santo. Fala: Senhor, eu entrega, entra no teu quarto, fecha a tua porta, joelha lá e fala: Senhor, eu estou te entregando isso nas tuas mãos. Agora me dê a tua bondade, a tua justiça, a tua fidelidade para com a minha vida, Senhor Deus. Recebo, Senhor Deus, o fruto do Espírito Santo na minha vida: paz, longanimidade, paciência. Entrega na mão dele. Ele vai fazer o que é melhor para mim e para você. Eu quero encerrar essa palavra com um conselho de Paulo em Filipenses, no capítulo 4. Eu quero ler para você, para encerrar essa palavra, e nós vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, a partir do verso 6. Ele nos diz assim, Paulo está dizendo assim para nós: não andeis ansiosos. Quer dizer, você está perdendo fôlego por pouca coisa, parece você está com falta de ar. Não ande dessa forma, não fique ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Vá em oração. Tudo sejam conhecidos, tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Oração, súplica, ação de graça, louvor na presença de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o que? O vosso coração. O coração de Asaf
estava perturbado. O nosso coração às vezes anda perturbado, mas essa paz que vem de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor existe, faça isso que ocupe o vosso pensamento. O que você está pensando? O que eu estou pensando? Verso 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É comigo, é com você. Meu irmão, não fique indignado, não fique revoltado. Muitas vezes nós queremos realmente, mas glória a Deus pela palavra, que nos dá alento, nos dá descanso, nos dá paz. Graças a Deus pela palavra, pelo Espírito Santo, pela mão de Deus que nos conduz, que nos guia, que nos aconselha. Glória a Deus por todas essas coisas. E vamos fazer como o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui em Filipenses, né? Nesse capítulo 4, no verso 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique ansioso. Não fique ansioso, mas sejam conhecidas diante de Deus. Sejam conhecidas as vossas petições. E depois você agradece, você louva, você suplica e você entra com ação de graça. E Ele vai renovar a sua mente e seu coração. Que essa palavra venha abençoar não somente esse dia, mas a sua semana, a sua vida, a sua jornada, o seu coração, a sua vida. É isso que eu desejo a você nesse dia. Guarde o teu coração, guarde a tua vida, guarde tudo isso, guarde essa palavra. Volte, releia o Salmo 73, releia aqui Filipenses, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido a você. Se você gostou dessa palavra, se você também não gostou, é a palavra de Deus, mas escreva um comentário. Se ele tem alimentado o seu coração, dê o seu joinha, indique para outros, passe para outros, faça esse favor para nós. Nós não queremos crescer aqui em canal, em seguidores, mas nós queremos que a palavra de Deus seja levada a outros corações que precisam. Em nome de Jesus. Escreva um comentário. Isso é tão gostoso, é tão gratificante quando nós lemos os comentários que as pessoas deixam, que estão sendo muitas vezes abençoadas. Se você puder, faça isso em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, que guarde você, a tua casa, que guarde a sua família, os seus filhos, guarde a sua vida no nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.